então com o tema Deus do Egito, os deuses do Egito, né, a nossa aula de história, certo? E falamos um pouco mais sobre a vida, né, a vivência dessa civilização, desse povo. Então, começando pelas formações religiosas, foi caracterizada das primeiras civilizações, né? Eles acreditavam em vários deuses, então eles eram politeístas. A religião estava presente naquele cotidiano vivenciado e formas como eles pertenciam a fenômenos naturais. Eles vivenciavam muita questão da natureza, né, o sol, a terra. Então, eles voltavam esses deuses para esses elementos da natureza. E eles adoravam a Deus e cumpriam as principais metas religiosas. Ele tinha uma maneira de manter o equilíbrio do mundo, certo? Os deuses eram representados com a característica que combinavam parte do corpo humano e uma parte, ele era humano e uma parte animal, né? Uma águia, eu vou voltar, muito voltada à questão do pássaro, enfim, entre outros. Então, assim, vou começar pelo primeiro deus do Egito, o nome dele é Ra, certo? E o Ra, ele era associado ao sol, certo? Ele era o deus do sol. E Ra teve dois filhos. Primeiro, Gebi, certo? Só vou informar. E Nut. Só você ver como é a figura do Ra. Vamos ver agora? Esse era o deus Ra, certo? Figura associada ao sol. Gebi, associado à terra, e Nut ao céu. O Gebi, né, tinha associação com o masculino e Nut era, no caso, representava como o feminismo, o caso feminino, certo? Ra tiveram os dois filhos, Gebi e Nut, e Gebi e Nut tiveram 4 filhos, certo? O nome dele tinha Osíris. Vou botar aqui, mas eles estão aqui representados na imagem. Ísis, Nefret e Set. Então, esses foram 4 filhos que Gebi e Nut tiveram, certo? Nefret e Set. Osíris e Ísis, certo? Eles se casam e têm um filho chamado Horus, certo? Que ele vai lutar com Nefret, com Set. Que... Deixa eu colocar isso aqui. Na mitologia, eles falam de batalhas, né? E, pelo que eu observei pelos estudos, tem o seguinte: Osíris... Sete mata Osíris, certo? E Horus, que é seu filho, vinga essa morte do pai, certo? Matando Sete, certo? Então, a mitologia, eles falam de batalhas. Mas vamos ver como era a figura desses deuses da mitologia. Senta. São os 4 deuses, né? Ísis, Osíris. Veja que a figura dele é de um pássaro, né? Só que verde. A da mulher também vai ter uma representação. E Sete e Nefret também. Então, ambos aqui são 2 casais. A figura deles são representados por imagem como pássaro, como já visto, uma asa e no chapéu, né? Aquela parte toda. E o seu filho Horus, também todo associado a pássaro. Set e Nefret, eles também se casam, e aí ocorre a questão da batalha. O Horus, né, deus do céu, dos vivos muitos, embora uma concepção tenha ocorrido após sua morte. A morte de Osíris. Horus era o filho de Osíris, como tinha informado, e Ísis. Tinha a cabeça de falcão e olhos representados o sol e a lua. Após a derrota de Sete, tornou-se rei vivo do Egito. Perdeu um olho lutando com Sete, que foi substituído por um amuleto de serpentes
que o faraó passaram a usar na frente, né, da sua coroa. E aí são representados o olho de Horus, que é muito falado, muito conhecido, anteriormente chamado de olho de Ra, simbolizado o poder real, que foi um dos amuletos mais conhecidos do Egito. Ra, como eu falei, foi o primeiro deus do Egito. Então Horus, ele tinha esse amuleto. Então os deuses, eles tinham muito assim adoração ao sol. Até hoje, né, está presente a vivência dessa adoração em nossa, assim, nosso cotidiano, nossa vida. Porque, por exemplo, Sunday, que é domingo. Então, justamente a adoração ao sol, que significa, então, tem um significado presente dessa adoração também em nossa vivência, né? A questão da pirâmide, né, que eles dizem, né, pelos estudos, né, que eram feitas a mumificação dentro das pirâmides, certo? A pirâmide de Giza, que é muito conhecida, certo? Então, dentro dela, historiadores, né, para perceber a magnitude, né, elementos que tem dentro, que não era só para mumificação, e sim para outras finalidades, que ainda está em estudos. Também fala um pouco do símbolo. Então, o símbolo do Egito, né, que significa... Então, assim, o símbolo que eu falei que significa chave da vida, né, e eles são representados por conhecimento, né, significa conhecimento, proteção, fertilidade, iluminação. Então, para eles, né, os egípcios, ele tem isso como um símbolo, né, que tem essa significância. Muito interessante. Aqui eu estou também falando, porque essa representação aqui, que eu falei na aula de arte da gente, a questão do papiro, né? Que eles utilizavam o papel para escrever, eles criavam o papel a partir da planta. Então, muitos conhecimentos foram determinados pelos egípcios, né? A matemática da gente, a geometria, né? Como a gente pode mesmo observar, né? O formato da pirâmide, a questão da base, quadrado, né? E aí toda a vivência matemática, o surgimento de muitos conhecimentos partindo, né, das vivências egípcias. Então, para os egípcios, né, naquela civilização, eles tinham deuses como imortais, certo? E aí você pode ver o deus, né, que é aqui metade homem, metade, né, um pouco de um lobo, uma figura de um lobo. Então aí significa o deus da tempestade. Já Bastet, que está ligado à fertilidade, à abundância. E aí o formato dela significa o quê? A forma de gato. Era muito conhecido esses deuses. Então, esses deuses, para aquela civilização e aquela sociedade, eram como deuses imortais. Mas pela mitologia, pela pesquisa, né, eles não eram imortais, né, porque eu pesquisei muito e vi que eles eram pessoas com altura normal de 1,60 m, 1,80 m. Eles morreram, certo? Só que eram mumificados, porque eles acreditavam, né, porque pelas pesquisas que Osíris, esses deuses aqui foi que criaram a mumificação. Porque, no caso, Osíris ele foi morto, né, com 42 pedaços e, pela pesquisa, Ísis, ela recolhe esses pedaços, certo? E mumifica. A primeira mumificação no Egito. Também, eles não eram deuses imortais. Apenas tinham conhecimento em arquitetura, engenharia, medicina. Então, assim, em áreas que por exemplo, um povoado, né, naquele tempo, era algo, né, superior, até um deus, porque ele tem informação, ele tem noção de engenharia. Veja como é o poder do conhecimento. E foi esse povo que criou, no caso, a mumificação, acreditando que a partir disso iria ao mito, a questão do ressuscitar. Né? Havia um ressurgimento de outros deuses. Então, gente, é uma auxiliar de bordo semanal sobre história, né? Qual o nome do primeiro deus do Egito? Isso tem logo no início do vídeo. Segundo, quais os deuses que eram associados à terra e o céu? Você vai citar. Deus da terra era esse, Deus do céu era esse. Terceiro, diga o significado do símbolo egípcio, ou seja, a chave egípcia, ela tem um significado, tem vários significados. Aí, represente pra gente. E o quarto e último, por que criaram a mumificação? Porque eles acreditavam em quê? O que eles mumificavam? É isso que a gente quer saber. Então, gente, boa atividade. Bota uma música.
Então, gente, espero que a gente tenha aprendido um pouco, né, sobre a história do Egito, que é uma história muito interessante, boa de se pesquisar. Tudo isso foi feito com muito carinho, detalhes e detalhes, né, porque tem muita informação além do livro, né. Eu pego só a ideia do livro, mas aí fiz uma pesquisa e trouxe toda a informação, né, assim, um resumo de informação para vocês. Então, entrega a atividade, certo, para mim. Se vocês quiserem fazer algum desenho que vocês tenham gostado, vou tirar foto, aí vocês podem desenhar também, porque vocês gostam muito de desenhos, de representações, tá? E é isso. Então, boa tarde para vocês. Boa harmonia.